vamos ouvir a palavra de Deus. Você que está online, preste muita atenção, que Deus pegue você aí aonde você estiver. Abra sua Bíblia em Números capítulo 15, verso 37. Números 15, 37. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de que devem obedecer a todos os mandamentos do Senhor, e de que não devem se prostituir, nem seguir a cobiça do seu coração, nem dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus, vocês serão um povo consagrado. Agora, vá lá para o Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Marcos 5, 25. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que no seu corpo estava curada daquele mal. Curva sua cabeça. Você tem um domingo muito especial hoje, e eu tenho certeza que esse domingo ficará muito mais especial se você tiver uma palavra no teu coração, uma palavra de Deus, que te dá destino, que te cura, que te liberta. Senhor, fala conosco neste dia. O teu povo veio à tua casa, os que estão aqui, os que estão online, estão conectados para ouvir a tua voz, e eu sei que há algo precioso para ser liberado nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, usa os nossos ouvidos para receber, trata o nosso coração, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu li dois textos para vocês, Números e Marcos. No livro de Números, Moisés, através de Deus, está dando uma ordem, uma instrução às autoridades. Qual era? Todas as autoridades deveriam usar uma franja em seus vestidos, uma borla. Era uma linha azul com uma borla de novelo em todas as barras dos vestidos. E essas barras dos vestidos, quando eles vissem, era para que eles se lembrassem de que havia regras a cumprir, havia mandamentos a seguir. Então, enquanto eu ando, eu vejo o meu vestido balançando, eu vejo as linhas na barra do meu vestido, e eu lembro, eu tenho mandamentos a seguir. Essa ordem foi dada no ano 1490 antes de Cristo, e significava que se eu obedeço às regras, se eu sigo o que Deus tem para mim, eu sou considerado um povo bendito, um povo instruído. Sim, obedecer muda tudo. Se você me perguntar: pastor Diego, minha vida está uma bagunça, qual é o caminho para eu começar a colocar minha vida em ordem? Eu digo para você: comece obedecendo a palavra. Não tem outro caminho que acelere tanto milagre, tanto avivamento, tanto poder de Deus, quanto obedecer a palavra. Nada é mais poderoso do que a obediência, nada. Nada, nenhuma conversa, nenhum aconselhamento, nada. Tudo vem da palavra. E é interessante porque lá no livro de Marcos, quando eu li para vocês sobre essa mulher, havia uma mulher que sofria há 12 anos. 12 anos de uma hemorragia. E ela sofria exatamente porque as suas regras estavam descumpridas. A menstruação, ela tem uma regra para acontecer. As mulheres têm um ciclo menstrual. E essa mulher estava com as regras desreguladas há 12 anos. Há 12 anos ela sofria com uma hemorragia constante. E essa hemorragia, que é, claro, sangue, que é a dispersão do óvulo não fecundado, estava já há 12 anos enfraquecendo. E algo que deveria perdurar por 3 dias, que é um período natural de um ciclo menstrual, começou a durar 12 anos. Você imagina uma TPM de 12 anos. Né? Você imagina uma menstruação de 12 anos. Alguns maridos aí já teriam, talvez a Bíblia nem fala que ela tem marido.
As mulheres não riram da minha piada, mas tudo bem, não é para rir mesmo. Eu sei que não é fácil, eu sei que vocês sofrem. Escutem aqui. Ela quebrou as regras, o seu organismo quebrou as regras. As regras estavam descumpridas. Não por vontade dela, claro, estou fazendo um paralelo, mas a verdade é que durante esses 12 anos, e essa mulher para nós hoje simboliza a nossa vida, simboliza a igreja. A verdade é que quando as regras são descumpridas, a gente não gera direito, a gente não gera vida. Essa mulher se torna infértil, e esse fluxo de 12 anos acometeu um monte de coisa, e uma das coisas que acometeu está na própria Bíblia, Levítico capítulo 15, versículo 25. Também, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, isso aqui é muito antes da mulher do fluxo de sangue de Marcos 5, isso aqui eu estou falando do Antigo Testamento, Levítico, a lei de Moisés. Olha o que a lei dizia por uma mulher que tinha fluxo. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da menstruação normal, ou fluxo contínuo além desse período, ela ficará impura, enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Esse fluxo de sangue, esse fluxo de 12 anos que adoece sim a mulher fisicamente, debilita, arranca nutrientes. Sangue é vida, mas essa hemorragia não só a deformou e não roubou dela só a saúde, mas roubou dela a capacidade de viver em sociedade, de entrar numa igreja, de ouvir uma palavra de consolo, porque a lei de Moisés dizia que uma mulher nessa condição, ela era impura. Você pode concordar ou não, era a lei. E aqui, quando existe essa quebra da regra, quando nós temos regras e as regras são quebradas, quando nós temos algo que deveria acontecer constantemente e não acontece, o inimigo começa a roubar coisas de nós. Essa mulher viveu grandes problemas, roubos enormes. Por isso que João 10,10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa mulher foi roubada nas bênçãos. Essa mulher foi roubada na fé. Essa mulher foi roubada, e o ladrão é árduo, porque essa ideia de roubo é como um abismo atrás de um outro abismo. A gente, quando perde algo, a gente não tem a noção de dizer, não, eu vou me levantar. A questão é que a gente sempre se prepara para perder mais, e esse constante derramar de sangue foi debilitando essa mulher em várias esferas. Ela perdeu os bens físicos. A Bíblia diz que ela gastou tudo no objetivo de curar. Então ela vendeu cama. Toda vez que eu prego essa mensagem, eu me lembro e vem na minha cabeça a casa de um drogado, aquele drogado em estado já terminal, que começa a vender micro-ondas, começa a vender cama, e de repente a casa só tem parede, porque ele não consegue vender a parede. E a Bíblia não pode mentir, a Bíblia diz que ela vendeu tudo atrás de uma cura. Ela poderia ter, sei lá, ouvido uma palavra, mas ela não tinha, ela não poderia, porque quando você requebra regras, você é impuro. Quando você quebra regras, você é afastado. Ela tem as regras quebradas. Aquilo que deveria funcionar não estava funcionando. E aí ela tem roubos. E aí, meu irmão, não adianta você gastar dinheiro, porque tem coisas que só Deus pode resolver. Tem coisas, isso eu aprendi ao longo da vida. Tem coisas que você pode ter muito dinheiro, ter muita influência. Tem coisa que você só vai perder tempo. Só Deus pode resolver. Essa mulher gastou tudo e não resolveu nada. Ela gastou tudo, ela deu todo o dinheiro que tinha. A segunda coisa que ela perdeu foi o caráter. O caráter, porque ela era impura. E uma mulher que tem uma hemorragia, quem vai examiná-la tem que olhar suas partes íntimas. E numa sociedade machista, uma mulher que deita numa maca, numa sociedade machista, e vê um outro homem olhando para suas partes íntimas, essa mulher não é bem vista em lugar nenhum. Essa mulher é mal falada. Essa mulher é impura. Quem é que quer se relacionar? Quem é que quer ser amiga de alguém? Imagine os comentários, numa época que os médicos, em sua predominância, eram homens. Imagine o que as pessoas falavam dela. E a Bíblia diz que ela passou por diversos médicos, ou seja, diversos homens, não estou falando na conotação sexual, mas diversos homens tocaram nela, olharam ela, viram. Ela tinha dinheiro e levou. Ela tinha nome, reputação e foi embora. Por quê? Porque as regras estão quebradas. É isso que acontece com a gente quando a gente quebra a regra. As regras estão quebradas e começa a ter roubo financeiro, roubo de dignidade, roubo de caráter.
A terceira coisa que é roubado dela é a fé. Porque quando as regras não funcionam, a vida vai deteriorando, a esperança vai embora. Ela não tem ninguém perto dela, ela está sozinha. Tanto que quando a gente vai estudar sobre o milagre, a forma como ela se levantou, a Bíblia diz que ela disse a si mesma, não tinha ninguém com ela não morava com ninguém. E teve o quarto roubo: bens o primeiro, caráter o segundo, fé o terceiro e família. Essa mulher, ela vivia sozinha, ela perdeu a sua maior riqueza, que é a sua família. A gente não pode aqui ficar confabulando e criando histórias que a Bíblia não disse, mas as mulheres, por exemplo, elas eram impedidas de manusear dinheiro. As mulheres não podiam pagar contas nessa época. As mulheres, elas eram impedidas de consultar o médico. Então, quando você vê a Bíblia dizendo que ela gastou tudo que tinha atrás de uma cura, que ela foi à mão de vários médicos, é porque não tinha ninguém para fazer isso por ela. E se não tinha ninguém para fazer isso por ela, é porque ela era sozinha. Sim, existem coisas que têm que fluir na nossa vida. Existem coisas que têm que agir naturalmente. E quando aquilo que deveria fluir na nossa vida não vem, a gente adoece. A gente fica muito mal. E aí a gente começa a dizer: por que os meus negócios não prosperam, pastor? E a gente fica atrás de uma explicação: pastor, por que eu não sei, eu não sou amado por ninguém? Todo mundo olha para mim e parece que eu sou um patinho feio. Todo mundo olha para mim e ninguém acredita em mim, ninguém vê valor em mim. Ou então você diz: nossa, eu não tenho fé. Eu já orei tanto na vida, eu já clamei tanto a Deus, eu já esperei tanto milagre, mas hoje eu não consigo acreditar nem naquilo que faço. Canto por cantar, oro por orar, não consigo. Ou então você diz: minha família está saindo pelos dedos. Eu não me entendo com a minha esposa, eu não me entendo com os meus filhos. Lá em casa é uma briga dos infernos, a gente conversa e não se entende. E a melhor coisa que tem é quando cada um está no seu quarto vendo sua TV. Porque quando estamos perto um do outro, é como água e óleo, não se mistura. E eu vou dizer para você que tudo isso pode estar acontecendo porque existem regras que foram quebradas. Quando nós quebramos regras, Satanás começa a roubar a nossa vida. Quando nós quebramos regras, Satanás começa a fazer a limpa na nossa família. Quando nós quebramos regras e a gente não vai percebendo, e quando vemos 1 ano, 2 anos, e aquilo que era para ser 3 dias. Porque o que a Bíblia fala do choro? O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então eu não posso dizer que uma luta constante de 12 anos, onde eu estou sendo roubado há 12 anos, é normal. Uma coisa é a aprovação. A aprovação tira coisas de você, mas você não adoece. Deus nunca vai adoecer você. Deus pode colocar você num vale da sombra da morte, Deus pode jogar você numa cisterna, Deus pode colocar você numa fornalha de fogo, mas nenhuma provação vai deixar você amíngua, doente. Não. Satanás, ele faz o contrário. Ele te dá uma coisa importante ali, que você quer, mas ele adoece você, ele rouba teu dinheiro, rouba a tua fé, rouba teu caráter, rouba a tua família, e você se sente ali num beco sem saída, porque o tempo passa e eu só pioro. Mas e agora? O que essa mulher fez para vencer tudo isso? Ela tem uma vida em regras quebradas. Se você está aqui hoje dizendo: pastor, as minhas regras estão quebradas, é óbvio que eu não estou falando de menstruação, estou falando da sua vida com Deus. Estou falando daquilo que você deveria amarrar na barra do seu vestido e lembrar dos mandamentos. Estou falando da santidade, estou falando da obediência, estou falando da vida cristã, que não deve ser desenvolvida só quando você gosta. Nós temos uma mania cretina de dizer: quando eu tiver vontade eu faço, quando eu sentir eu faço. Não, você não tem que sentir absolutamente nada, porque tem dia que você não vai sentir nada, tem dia que você não vai gostar de nada, tem dia que você quer mandar o mundo para se explodir tudo, tem dia que você quer xingar meio mundo, tem dia que você quer pular no pescoço de alguém. E se você viver querendo sentir, eu sinto em dizer para você que eu já tive muito tempo que eu não senti nada, mas eu fiz. Por quê? Porque eu sou falso? Não, porque eu sou filho. Porque eu sou falso? Não, porque eu obedeço a palavra. Toda vez que o diabo me chamou para cá, eu lembro das regras que eu amarrei no meu vestido. Eu lembro dos mandamentos, e não importa se eu tenho vontade ou não. E não importa, não venha com a sua desculpinha dizer: eu não tive escolha, pastor. Olha, pastor, eu não tive escolha. Eu até fui forte, eu até fui firme, mas depois do que aconteceu, se você cair nessa de quebrar suas regras, Satanás vai fazer a limpa na sua vida. E não importa qual seja o tipo de história bonita ou triste que você tenha para contar, quebrou a regra, vem a miséria. Quebrou a regra, vem o saque. Quebrou a regra, as finanças são tocadas. O diabo vem com um carrinho de mercado e vai jogando tudo para dentro, e você fica sem nada. Fala bem alto: eu não posso quebrar as regras. Você não pode.
Eu não posso quebrar a regra de me batizar, eu não posso quebrar a regra de ser um dizimista, eu não posso quebrar a regra de ter uma vida em santidade, eu não posso quebrar a regra de ter um namoro em santidade, eu não posso quebrar a regra de orar, eu não posso quebrar a regra de não me misturar, de não sentar à mesa de escarnecedores, não parar no caminho dos ímpios, não me deter no conselho dos... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu não posso quebrar a regra, por exemplo, de ser um escravo do pecado. Eu não posso. Então como é que eu faço? Quebrei a regra, pastor, e vejo um saqueamento na minha vida. O que eu faço? A primeira coisa é: você precisa ter convicção de que você quebrou uma regra. Você tem que ter certeza que está doente. Porque a pior coisa que tem, gente, é aquele que fala que o bom, o ruim é bom. Como é que você está? A casa do cara está destruída, a família está arrebentada, ele está mal, vazio, péssimo. Mas como é que você está? Eu estou bem. Posso te ajudar? Não. Quando pessoas que disfarçam o ruim com cara de bom, normalmente tendem a ser miseráveis. Satanás vai matando aos poucos, porque o diabo não tem nenhuma pressa de te matar rápido. Satanás quer matar você ao pouco porque ele quer envergonhar a obra que Deus começou na sua vida. Ele quer tornar você um crente doente. E vou dizer a você, o diabo não tem nenhum interesse de tirar você da igreja, nenhum interesse. Ele quer que você esteja aqui todo domingo, ele quer que você esteja toda quinta-feira aqui chorando e com uma vida desgraçada, uma vida infernal, onde todo mundo tem dó de você. Porque aí quem olhar para a tua fé vai dizer: nossa, como essa fé é fraca, nossa, como é inútil ir à igreja. E é isso que ele quer, que você continue jorrando sangue, quebrando regras, dentro de um ambiente que todos falam que há poder e você está doente. Essa mulher, ela tinha consciência de quem ela era. Olha, em Atos capítulo 17, verso 30, a Bíblia diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se... Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? É quando eu era meio sonso, é quando eu não tinha conhecimento, mas a cada culto que eu venho, a cada palavra que eu ouço, a cada louvor que eu canto, a cada versículo que eu leio, eu me torno menos ignorante. E quanto menos ignorante eu sou, mais responsabilidade eu tenho. Quando eu nunca ouvi falar sobre dízimo, não tem problema eu não dizimar, mas agora que o pastor ensinou o que é o dízimo, eu preciso dizimar. Quando eu não ouvia sobre batismo, está tudo bem eu dizer: eu não quero me batizar, mas agora eu aprendi o que é o batismo. Então agora, se eu não me batizar, eu sou irresponsável. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então essa mulher, ela não é mais ignorante. A ficha dela está caindo. Nós temos que ter consciência quando quebramos as regras. Nós temos que ter consciência. E a segunda coisa que ela fez, ela ouviu. Ela ouviu. O processo de cura dessa mulher não foi com uma bola de fogo caindo do céu, não foi com um anjo indo na porta da casa dela, não foi numa vigília, foi ouvir. Ouvir fala daquilo que chega no meu coração. Ouvir fala daquilo que eu dou valor. Ouvir fala daquilo que eu dou importância. Não é escutar e deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é vir à igreja e dizer: ah, que legal. Não, é dizer: isso vai mudar a minha vida, isso vai mudar o meu ser. Eu estou dando valor ao que eu estou ouvindo. E o que ela ouviu? Ouviu falar de Jesus. Em Marcos 5, 27, está lá: ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de muita gente. E dentre as coisas que ela ouviu gente falando mal dela, ela ouviu gente determinando que ela ia morrer na miséria. Você tem ouvido um monte de coisas a seu respeito. A pergunta é: qual das coisas que você ouve que pode mover você? Alguns são movidos por raiva, por ódio, por mágoa. Outros são movidos por depressão. Outros são movidos por vozes que dizem: olha, você não dá muito certo na vida, você quebrou sua regra. Vozes de acusação. Ela fez uma limpa no ouvido dela e ela disse: ouvindo falar de Jesus. Ela foi. Havia um ambiente favorável de fé. Por quê? Jesus tinha acabado de curar o gadareno. Jesus tinha acabado de encontrar Jairo. Ela vai no meio. Se você for ler Marcos 5, Jesus está indo com Jairo curar a filha dele. O autor tem que parar a narrativa da cura da filha de Jairo para escrever sobre essa mulher. É como se ela entrasse no meio do capítulo da novela e falasse: não, eu quero que a minha história seja contada também. Ela não estava no script, não era o tempo dela, mas ela fez o tempo dela. Por quê? Porque quando você ouve Deus de verdade, você é impulsionado a fazer coisas que
normalmente você não faria. Você é impulsionado a falar coisas que você não faria. É como se a palavra te engravidasse de um poder, e as pernas que até então estavam bambas, o coração que até então estava temeroso, você é tomado por uma unção, uma autoridade, não autoritarismo, uma autoridade que você rompe as bolhas que te colocaram, a bolha do vitimismo, a bolha da lei, a bolha da religião, a bolha, e de repente você não está nem aí para nada. Você só sabe que você ouviu um nome, e esse nome transforma o teu interior, e esse nome faz explodir uma certeza: eu posso viver de novo. Esse nome explodiu uma certeza: eu posso sair dessa mediocridade, essa casa desgraçada, esse ambiente de luto, eu posso romper. E eu quero dizer que esse mesmo nome que essa mulher ouviu há 2000 anos atrás, ele também está aqui hoje. E se essa mulher de uma vida desgraçada, sem regras, ou foi roubada financeiramente, foi roubada no caráter, foi roubada na fé, foi roubada na família, mas agora algo dentro dela, não havia um pastor falando algo para ela, não havia óleo ungido, não estava numa vigília, não estava em cima do monte, não estava em Nova York, não estava fazendo conferência no ginásio, não estava atrás de pastor americano, não, ela nem estava sentada numa igreja como eu e você aqui, ela nem estava ouvindo um pastor pregar, era ela e a miséria, mas entre ela e a miséria, chegou um nome que quebra a miséria, chegou um nome que quebra a morte, chegou um nome que destrói o passado, chegou um nome que purifica o pecado. E quando o nome chegou, aquela mulher esqueceu que as pernas estavam fracas, aquela mulher esqueceu tudo, e ela correu atrás daquele que leva esse nome. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas muito mais do que uma cura, virá um poder sobre a sua vida, um poder para ir além de tudo que você imagina, um poder, se você ouvir Jesus, feche os seus olhos, eu vou dizer Jesus, vai ouvindo Jesus, deixa esse nome te tomar, Jesus, deixa esse nome do alto da cabeça à planta dos pés, Jesus, deixa esse nome em cada poro do teu corpo, Jesus, o inferno tem medo, Jesus, o inferno grita de pânico, Jesus, ela ouviu, e quando ela ouviu, uma explosão aconteceu. É por isso que eu não preciso ficar bem para ir, eu preciso ouvir para ficar bem. Ela não melhorou, ela não sentiu nada, ela só ouviu Jesus. Por isso que quando as tuas forças acabarem, busque Jesus. Pastor, eu estou sem força, busque Jesus, Ele vai te dar a força que você não tem. Aquela mulher estava tão doente como sempre esteve, mas o nome de Jesus deu força para ela. Jesus vai te dar força, levanta a mão para cá, Jesus vai te dar força. E aí a Bíblia diz que ela correu, fala comigo, correu. Ela correu, ela não perdeu tempo. E eu acho isso louco, eu acho isso doido. Algumas vezes eu tento fazer isso no carro de manhã, pode abaixar as mãos. Quando eu venho para o pensiório, algumas vezes eu converso comigo mesmo, e eu olho para os meus medos, eu olho para aquilo que tem dito para mim, e eu começo a tentar, através da palavra, desafiar a minha própria vida, e eu começo a pregar para mim. Eu começo a dizer: ei Diego, você esqueceu o tamanho do Deus que você serve. Ei Diego, você esqueceu do que Deus já fez na sua vida. E eu começo a pregar para mim mesmo. E eu começo a pregar para mim, e eu mesmo dou glória para Deus. E eu prego para mim, e eu dou glória. Eu prego glória a Deus, glória a Deus. E eu começo a dizer: você esqueceu de onde você veio. Você esqueceu de como Deus curou sua mãe. Você esqueceu de como aconteceram momentos turbulentos da sua vida. Deus nunca te abandonou. Então eu digo: então se eu tão somente profetizar, vai acontecer. Então se eu tão somente, não tem ninguém ali, só eu e os meus pensamentos. Mas eu me lembro que Jesus está ali. Aquela mulher está numa casa que não tem nada. É a casa de um cracudo. Já viu casa de cracudo? Dependente de crack. Tem nada. Imagina que ela vendeu janela. A Bíblia diz que ela vendeu tudo. Não tem nada. Uma mulher pele e osso, chassi de grilo, pele e osso. E aí ela ouve Jesus, e ela diz: se eu tão somente tocar na orla do vestido. O que tem na orla do vestido? O que tem na orla? A linha azul, que lembra das regras. Alguns dizem que essa mulher tocou na orla do vestido porque ela só conseguia alcançar o vestido. Mas eu não sei, porque na força que ela foi para enfrentar a multidão, ela teria força para tocar no ombro, na cintura. Por que ela escolheu justamente a orla do vestido? Por que ela escolheu o lugar que, quando Moisés estabeleceu, disse: é nesse lugar que vocês vão olhar e vão lembrar dos mandamentos, vocês vão lembrar
da minha ordenança, e aquele que lembrar dos mandamentos vai ser bendito. Ela vai, e ela diz para si mesma. Algumas vezes eu fico triste, e eu falo comigo mesmo. Só que as primeiras vezes que eu falo comigo, não acontece. Por exemplo, quando eu digo assim, Jesus é bom, uma vez não tem nada, a gente não sente nada. Mas aí eu digo de novo, Jesus é bom. E aí eu digo de novo, Jesus é bom. Jesus é bom. E aí parece que o meu cérebro, ele começa a prestar atenção no que eu estou falando. Porque as primeiras vezes que eu falo, dá a impressão de que o meu cérebro acha que isso é normal. Porque a gente canta o tempo todo que Jesus é bom, não é verdade? A gente diz o tempo todo. E algumas vezes o nosso cérebro está treinado. É como pegar aquele copo no armário de noite. Você não acende a luz, mas você já sabe qual é o movimento correto para pegar o copo do armário e levar ao filtro. Por quê? Porque você faz isso muito tempo. Então algumas vezes a gente está tão acostumado a dizer glória a Deus, Jesus é bom, Deus é maravilhoso, que isso não inflama a alma, isso não queima, porque eu faço isso a vida inteira. Então algumas vezes eu digo Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, e eu continuo, Jesus é bom, Jesus é bom, e a minha mente começa a lembrar o que é bondade, o que é Jesus. Bondade é não se preocupar, deixar que eu me perca com nada. Bondade é me amar mesmo quando eu não mereço. Bondade é cuidar de mim em todo o tempo. E o que é Jesus? Jesus é um amigo? Jesus é um arrepio? Não, Jesus é Deus. Então Deus é bom, Deus é bom comigo. A Bíblia diz que aquela mulher disse a si mesma, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Ela disse a si mesma. Eu não sei quantas vezes ela disse, mas algumas vezes você tem que dizer algumas coisas a si mesmo. Algumas vezes você tem que dizer algumas coisas a si mesmo. Eclesiastes 12:1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e aproximem-se os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Você lembra das borlas dos vestidos? Pois foi lá que ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente obedecer os mandamentos de Deus, eu serei curada. Fique comigo aqui. E a Bíblia diz que na hora que ela sai em direção a Jesus, ela toca na borla dos vestidos, e acontece algo espetacular, meu irmão. Espetacular. Uma transfusão de sangue acontece. Uma transfusão de milagre acontece. A Bíblia diz no versículo 29 que imediatamente cessou a hemorragia. Imediatamente, não foi daqui a pouco. Imediatamente. Imediatamente, o que durou 12 anos, o roubo de 12 anos. Por isso que eu tenho muita fé em vir à igreja. Por isso que eu não fico pensando no amanhã, eu penso no agora, porque o meu Deus é o Deus do agora também. Imediatamente ela sentiu que o corpo dela estava livre do sofrimento. E você vai ter essa sensação. Você vai ver Deus arrancando o sofrimento com uma mão. Você vai perceber que a agonia vai embora. Imediatamente é uma transfusão de sangue. O sangue é importante. Ao longo da história, o sangue é tão importante. Os hebreus foram livres do anjo da morte por conta do sangue no umbral da porta. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. É o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder. E a Bíblia diz que quando ela toca naquela borla do vestido de Jesus, a hemorragia cessa, a vida volta. E ali a Bíblia diz que não existiu cura. E por isso eu escolhi esse tema. Não existiu cura, porque quando Jesus sente que alguém o tocou, e Jesus sabia que alguém estava tocando, porque Ele é Deus, mas ele dá uma de desentendido, porque Ele tinha um propósito. Ele não diz assim, olha, de mim saiu cura. Ele diz, de mim saiu poder. Ele não diz, olha, saiu de mim uma cura para uma mulher. Não, de mim saiu poder. Essa mulher arrancou de mim poder, e o poder é muito superior à cura. O poder é muito maior do que uma cura física. O poder é muito maior do que uma cura emocional, porque o poder é a própria essência de Deus em nós. É como se Ele falasse, essa mulher arrancou um pedacinho de mim para ela, e junto com o poder de Deus, é muito mais do que a sua necessidade. O poder te capacita para fazer não só aquilo que te limita, mas aquilo que você nunca imaginou fazer. E Jesus para tudo, Ele diz assim, alguém me tocou. E aí é uma loucura, porque olham para Ele e falam, mestre, o senhor está doido, porque a multidão te aperta.
profeta, o Senhor acabou de curar o gadareno, o Senhor está indo para a casa de Jairo, o Senhor, a tua fama corre pelos 4 cantos, todo mundo sabe que o Senhor é poderoso, então todo mundo quer tocar no Senhor. Se tocam no Valdomiro Santiago, você imagine Jesus. Se querem tocar num bispo da Igreja Universal, imagine Jesus. Você imagina Jesus, todo mundo passando toalhinha, todo mundo tocando nele, ele fala: não, alguém tocou diferente, porque não tocou para cura, tocou para poder. E como é que eu sei que tocou para poder? Ele sabe, porque não foi só a cura. E aí Jesus para tudo, e ele não quer identificar. Ele poderia apontar e dizer: foi você, né? Ele sabia quem era. Mas ele pega uma mulher, que lá em Levítico diz que uma mulher que tem fluxo de sangue é imunda. Ele pega um texto que diz que claramente alguém que tem fluxo de sangue não é bem vista. Ele pega uma mulher que foi roubada financeiramente por conta da sua quebra de regra, uma mulher que foi roubada no seu caráter, porque vários médicos viram suas partes íntimas numa geração machista. Ela pega uma mulher que foi roubada na sua fé e roubada na sua família, e ele quer que ela se apresente. Ele quer que ela fale. Jesus diz: quem me tocou? Ele está esperando que ela diga: fui eu. É como se ele falasse: a cura te faria voltar para casa sem hemorragia, mas o poder vai curar tudo que o diabo te roubou, além da hemorragia. Porque quando Jesus para todo mundo para que aquela mulher fale, Jesus já tinha resolvido o problema da hemorragia, mas agora tem o problema da reputação, tem o problema do nome dela, tem o problema de quem ela é, tem o problema da história dela. E quando ela se levanta para dizer: fui eu que te toquei, é como se Jesus falasse: agora eu estou criando uma plateia para mostrar ao mundo que você não é mais a mesma. O meu poder alcançou você, o meu poder está em você, a cura está em você. Olha, meu irmão, melhor do que a cura é o poder. Eu quero ler o verso 30 de Marcos 5. No mesmo instante Jesus percebeu que dela havia saído poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou o meu manto? Próximo. Os seus discípulos responderam: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor. Você acha que Jesus não sabia quem ela era? Algumas vezes Jesus ele dá uma de desconhecido só para revelar você. Imagine Jesus, o Deus Todo-Poderoso, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Próximo. A mulher, sabendo do que lhe acontecia. Como que ela sabe que aconteceu? Você acha que ela teve que olhar para as partes íntimas? Ela sentiu nos braços, nas pernas. Talvez ela teve uma dor de cabeça crônica. Ela sentiu na hora os músculos ficando firmes. Ela sentiu na hora. É como o Capitão América antes daquela vacina. Quem assistiu a Marvel aí? O Capitão América era assim, né? Depois que ele vai lá para a SHIELD, ele fica assim. Aquela mulher sentiu um poder tomando conta dela, uma envergadura, a coluna firmou, o ombro firmou. Imagino que a perna engrossou, o braço engrossou, porque ela não tinha mais cara de miserável, ela tinha cara de gente curada, ela tinha cara de gente cheia de poder. É na hora que a cara muda, é na hora que o coração muda. E a Bíblia diz que a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Por que tremendo de medo? Porque a lei dizia que ela não poderia tocar no homem. A lei em Levítico dizia que toda mulher com fluxo, ela era impura, e tudo que ela toca se torna impuro. Então a preocupação dela qual era? Se eu tocar em Jesus, eu torno ele impuro? Não. Não tem como tornar a Deus impuro, porque Ele já se fez impuro para que eu fosse puro, e Ele ressuscitou no terceiro dia, pisando sobre a impureza, e como um cordeiro ressuscitou como um leão. Oh, meu irmão, e agora ela tem as regras devolvidas, e agora ela está curada, não só curada da sua hemorragia, mas curada do seu nome, da sua fé e da sua dignidade. E aí você diz para mim: pastor, o que tem a ver com isso tudo? O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que talvez você esteja aqui hoje, nesta manhã, dizendo: pastor, eu preciso que o meu filho esteja
na igreja. Eu preciso que a minha saúde volte ao normal. Pastor, eu preciso que o meu trabalho se encaixe. Eu digo para você, muito mais do que aquilo que tem judiado de você. Busque o poder de Deus, porque o poder de Deus vai fazer o que você precisa, e o poder de Deus vai fazer aquilo que está muito além do que você imagina. Deus não deu a ela só a cura da hemorragia, Deus devolveu a cura física, a dignidade e o nome. E agora todo mundo está parando para ouvir uma mulher que estava prestes a morrer e agora está completamente curada em sua dignidade. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer, você não faz ideia. Oh meu Deus, eu sinto Ele aqui, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto o poder aqui, e eu tenho certeza que Ele está aqui. E se eu ouvi-lo, e se eu for em direção às regras, hoje eu vou consertar meu altar de adoração, hoje eu vou consertar meu altar de fé, hoje eu vou tirar o pecado da minha vida, hoje eu vou ver a força voltando para mim. Deus ainda vai parar plateias para revelar o que Ele tem feito na sua vida. Vai! Uma transfusão de milagre, uma transfusão de avivamento, uma transfusão de poder, uma transfusão que agora ninguém aponta o dedo para ela, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora ela pode comprar geladeira, agora ela pode comprar fogão, agora ela pode comprar micro-ondas, agora ela pode ir para a igreja, agora ela pode olhar de cabeça erguida para qualquer um. Por quê? Porque Deus deu a ela a cura de uma hemorragia? Não, porque Deus deu a ela poder. Eu não quero só uma casa, eu quero poder. Eu não quero só um carro, eu quero poder. Eu não quero só um dia bem, eu quero poder. O poder que me dignifica, o poder que me enche, o poder que me exalta, não para minha glória, mas para a glória do Pai. O poder de Deus, o poder de Deus, o poder. Sabe o que acontece quando você toca nas regras? Deuteronômio 28:1, do 1 ao 14. Se vocês obedecerem, fala comigo, obedecer. Obedecer a regra, fielmente ao Senhor o seu Deus, e o seguirem cuidadosamente em todos os seus caminhos, todos os seus mandamentos que hoje ordeno a vocês, o Senhor o seu Deus, conta aí, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra e a cria das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra e que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos, os caminhos dele. Então todos os povos da terra verão, que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das mãos de vocês. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses ou para prestar culto. Eu quero a bênção de Deus.
Eu quero a bênção de Deus. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!